Nessa segunda parte da aula, eu vou abordar o atendimento inicial ao paciente com crise epilética na emergência e o estado de mal epilético. Na grande maioria das vezes, esses pacientes eles vão chegar na emergência em um período pós-comicial, ou seja, após a crise. Pensando inicialmente no atendimento pré-hospitalar, mediante uma crise do tipo generalizada, tônico-clônica, que é aquela onde o paciente ele perde a consciência, apresenta o grito epilético pela expulsão do ar pela glote, tem uma fase de hipertonia, o paciente fica todo rígido e posteriormente movimentos clônicos bilaterais. Pode ocorrer ainda durante essa crise cialorreia, cianose, liberação esficteriana e mordedura de língua, e ela dura poucos minutos. O que a gente pode fazer, então, durante a crise, nesse ambiente? Proteger o paciente contra trauma, evitando que a pessoa se machuque. Podemos lateralizá-lo para evitar que ele broncoaspire e vamos chamar o resgate. De preferência, também observar a semiologia da crise. Quando esse paciente ele chega na emergência, como a crise tem uma duração de poucos minutos, ele provavelmente já chegará num período pós-comicial, ou seja, após a crise. E ele pode estar sonolento, confuso ou com agitação psicomotora, cefaleia, dores pelo corpo. Então é importante nesse período fazer aquela abordagem inicial que já foi falada na primeira parte da aula, né? Então, anamnese detalhada, características da crise, o exame clínico e neurológico, investigação complementar com exames laboratoriais, líquor e neuroimagem se for necessário, né? Evitar o uso de benzodiazepínicos se for uma crise única. E caso sejam crises recorrentes, aí sim a utilização de fármacos antiepiléticos. Caso ocorram crises recorrentes, podemos então no momento da crise administrar o diazepam, benzodiazepínico. E como o diazepam ele tem uma ação rápida, porém ela não é duradoura, nós devemos introduzir um outro fármaco antiepilético que tem uma ação mais rápida, porém mais prolongada. No caso, o fármaco de escolha é a fenitoína. Vamos fazer então a sua dose de ataque e, posteriormente, a sua dose de manutenção. O estado de mal epilético é uma crise convulsiva prolongada. Ele é uma emergência médica. Anteriormente, ele era definido como sendo uma crise epilética com duração maior que 30 minutos. Mas essa duração ela já seria deletéria para o cérebro. Imagina só descargas de potencial de ação durando mais que 30 minutos. Isso já levaria a uma injúria cerebral. Então, portanto, na classificação atual, nós temos uma definição mais prática para rapidamente a gente começar o tratamento. O estado de mal ele ainda pode ser convulsivo e não convulsivo. O estado de mal convulsivo é a condição epilética aguda, caracterizada por crises convulsivas contínuas por ao menos 5 minutos, ou por 2 crises sem recuperação da consciência entre elas. Ou seja, o paciente teve uma crise e, posteriormente, ele tem uma segunda crise, e no intervalo entre elas, ele não recobra a consciência. E o estado de mal não convulsivo, ele se caracteriza por descarga ictal contínua ou intermitente, com comprometimento da consciência e sem sinais clínicos de atividade convulsiva. Quanto à sua etiologia, ele pode ser devido a, por exemplo, lesões estruturais, como um acidente vascular cerebral ou na ocorrência de um traumatismo crânioencefálico, por infecção nas meningoencefalites, tumor cerebral, por retirada abrupta de um fármaco antiepilético, que é uma das principais causas de estado de mal. É aquele paciente que é epilético e de repente ele resolve tirar a medicação por conta própria abruptamente e acaba evoluindo para um estado de mal epilético. Síndrome de abstinência, alterações metabólicas, como por exemplo a hiponatremia ou hipoglicemia, e o uso de drogas. São algumas dessas etiologias. No tratamento do estado de mal epilético convulsivo, inicialmente temos que abordar uma estabilização clínica com os protocolos de suporte de vida, colher uma glicemia capilar e, no caso de hipoglicemia, administrar glicose 50% e tiamina endovenosa.
Cessação das crises epiléticas, então, com os benzodiazepínicos, inicialmente diazepam ou midazolam. É necessário o controle da epileptogênese exacerbada, com fármacos antiepiléticos como a fenitoína. Outras opções são o valproato, a fenobarbital e atualmente também a lacosamida e levetiracetam, que são fármacos antiepiléticos de terceira geração que estão sendo utilizados também no controle do estado de mal epilético convulsivo. No estado de mal refratário, esse paciente ele está em unidade de terapia intensiva e o tiopental também é uma opção. Lembrando sempre da investigação da etiologia. Mas não podemos nos esquecer do estado de mal não convulsivo, principalmente naqueles pacientes que estão em unidade de terapia intensiva, que estão em coma, ainda sem uma etiologia definida. Então, nós temos que pensar que o estado de mal epilético não convulsivo pode ser uma possibilidade. Então, muitos desses pacientes com crise não convulsiva têm apenas uma crise eletrográfica. E outros sinais sutis podem estar presentes, como mioclonos de face e membros, nistagmo, ou um desvio de olhar, ou uma instabilidade autonômica, ou algum movimento clônico discreto. Então, isso pode se traduzir como um estado de mal não convulsivo. E, no caso, o diagnóstico será feito através do eletroencefalograma. Então, uma outra indicação do eletroencefalograma é o EEG na unidade de terapia intensiva para um diagnóstico diferencial de crise epilética e para um diagnóstico também do estado de mal não convulsivo. E essas foram as referências bibliográficas utilizadas nessa aula. Até a próxima!